Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast e no episódio de hoje nós iremos fazer as previsões das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Quais clubes irão avançar nessas oitavas? Já teremos jogos muito importantes, interessantíssimos de assistir, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é o derby, né? O clássico aqui de São Paulo com Corinthians e Palmeiras, fazendo replay ali da final do Paulistão 2025, onde o Corinthians saiu vitorioso. Bom, mas para comentar disso tudo, eu não poderia estar sozinho. Estão aqui comigo o Thiago. Fala galera, vamos comentar muito sobre Copa do Brasil hoje. E Lucas. Fala rapaziada. Bom, e para começar, já quero falar desse derby, desse jogão que vai ser Palmeiras e Corinthians. Um dos dois já vai ser eliminado nessas oitavas de final, precoce na Copa do Brasil. Na minha opinião, o Palmeiras estava melhor no Paulistão e perdeu a final. O Corinthians jogou muito bem, segurou aquele 1-0, um gol que o Yuri Alberto dá o título do Paulistão para o Corinthians, um gol fora de casa. E, cara, vai ser um jogão, mas a fase do Palmeiras tá melhor. Será que o Palmeiras de Abel vai conseguir vencer agora o Corinthians e se classificar? Olha que é a primeira vez que os dois se enfrentam na Copa do Brasil, né? Vai ser um confronto muito interessante. Acho que o momento do Palmeiras é melhor, apesar do Corinthians ter feito boas partidas no Campeonato Brasileiro nas duas últimas rodadas. Eram dois jogos bem difíceis e o Corinthians jogou relativamente bem. Contra o Botafogo, o Corinthians já poupou pensando no jogo contra o Palmeiras, né? Entrou no primeiro tempo com um time muito defensivo, quase nenhum titular e jogou muito mal. O Botafogo foi muito superior em relação ao Corinthians. Acho que o problema daquela escalação do primeiro tempo foi jogar de maneira muito defensiva, colocar muitos volantes e nenhum jogador de velocidade lá na frente. Não tem como você puxar o contra-ataque e agredir o time sem um jogador de velocidade para puxar o contra-ataque. Então o Corinthians só se defendeu e tomou só um gol. O Botafogo poderia ter feito muito mais, porém o Corinthians conseguiu jogar o suficiente para tomar só um gol. No segundo tempo entrou a cavalaria, o Corinthians foi melhor que o Botafogo entrou com uma postura patética no segundo tempo, e o Corinthians poderia até ter virado o jogo. Então, o momento do Palmeiras acho que é um pouquinho superior, mas o momento do Corinthians não é ruim não. Nesses últimos dois jogos jogou bem, vai ser um jogo equilibrado, e como é na casa do Corinthians, eu acho que o momento do Corinthians estar na frente e fazer um bom resultado é agora no jogo de ida, para na casa do Palmeiras o time só se defender. A volta do Yuri Alberto também ajuda bastante nessa hora, né? Ele entrou nesse jogo contra o Botafogo para pegar ritmo. Acho que se ele tivesse começado desde o primeiro tempo, ele poderia ter até ajudado mais do Corinthians, ter sido esse jogador para dar as escapadas do time, conseguir fazer o Corinthians ser um pouco mais agressivo, que o Corinthians no primeiro tempo só se defendeu. E então ele vai ser a peça fundamental para o ataque do Corinthians. A gente já viu nesses últimos jogos do Brasileiro contra o São Paulo e contra o Bragantino, principalmente, a falta que ele faz. Então, com certeza, é um reforço extraordinário para o Corinthians. Então, eu concordo um pouco com o Lucas, a volta do Roberto é fundamental pro Corinthians, né? Sem ele, eu ousaria dizer que o Corinthians não tinha chance nenhuma contra o Palmeiras. É um time totalmente desorganizado, muito mal. O time Dorival tá muito mal no comando do Corinthians, não faz um bom trabalho. Eu Se acho bobear, ele que pode estar se demitido, se eu ia, caso seja eliminado, né? eu ia comentar isso. Se o Corinthians não passar do Palmeiras, eu acho que é bem capaz dele ser demitido. Mas ele vai ter a volta do trio, né? Do trio de ataque do Corinthians, que é o que Memphis, Garro e Yuri, né? Vai ter a volta do trio desde a final do Paulista, que eles não jogam juntos, né? Então, vai voltar esse trio aí, é a grande esperança do Corinthians. Mas, de fato, o Corinthians não é apresentando bom futebol. A defesa do Corinthians é muito exposta, muito fraca, tá tomando muito gol. Às vezes nem toma tanto gol no jogo, mas concede muitas chances para o adversário. Então, mascara um pouco, né? Os gols que acabou não sofrendo. E o Corinthians, nesse primeiro jogo, vai ter que tentar fazer o resultado. O Lucas já falou do Brasileirão, falou muito bem que o Corinthians conseguiu 2 empates seguidos, mas nenhum dos dois jogou muito bem. Então, isso já o Palmeiras, ele conseguiu 2 vitórias no Brasileirão nesse período, né? E com futebol não tão vistoso também, mas ganhou, né? É aquele futebol do Abel que a gente já conhece.
Ele joga por resultado, assim. Palmeiras dificilmente dá um espetáculo em campo, assim, né? Um time mais pragmático, mas que obtém grandes resultados. Então, isso não tem como negar, né? E o Palmeiras é o favorito, né? A gente brinca que clássico não tem favorito, mas nesse caso o Palmeiras é o favorito. Tem o Tigrinho, né? Voltando a jogar bem, apesar de não tá fazendo tudo aquilo que a torcida espera dele, né? Mas voltou a jogar bem. Então é uma boa esperança para o Palmeiras aí tentar passar de fase. O Palmeiras perde alguns jogadores, né, por conta de transferências. Perde jogadores, mas o Caixa agradece, né? A conta do Palmeiras tá gorda. Mas o Palmeiras perde alguns jogadores importantes que jogaram Paulista, estiveram presentes, como Richard Rios, Estevão. Talvez seja diferente também a postura. Talvez seja até por isso que o Palmeiras não vem destacando assim, mas sendo efetivo nos jogos, né? Principalmente no Brasileiro. O Palmeiras vai precisar mudar a sua forma de jogar com essas duas saídas, né? E para mim a chance do Corinthians é olhar para aquele jogo contra o São Paulo e ver o que o Corinthians tem que fazer diferente. E para mim é não jogar com Carrilho, Bidon e Martinez no meio-campo. Acho que com a bola no pé esse é o meio-campo mais vistoso que o Corinthians tem, porém fica muito exposto. Para esse jogo contra o Palmeiras, se eu fosse o Dorival, eu entraria com o Raniel e com o Martinez, mais o Garro e ou Carrilho ou o Bidon, tanto faz, acho que depende muito do que o Dorival vai querer. Pensando num time que vai jogar por uma bola, no contra-ataque, o Carrilho é bom em condução, puxando contra-ataque, pode ser uma boa, mas o Corinthians tem que entrar com dois volantes, porque contra o São Paulo entrou só com um volante de marcação, ficou muito exposto e poderia ter tomado uma goleada. Contra o Palmeiras tem que entrar diferente. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que até escalaria 3 volantes, viu? Mas o problema é que o outro volante é o Charles, né? Que tem limitações técnicas gritantes, né? Então vai ter que fazer ou o Carrilho ou o Bidon ajudar mais na marcação. Mas o Corinthians tinha que entrar com esse esquema mesmo. E dando mais liberdade para os 3 lá na frente, né? Principalmente se o Roberto tá de volta. Precisa ver quantos minutos ele vai aguentar, se ele vai ser titular, né? Ele falou que aguenta 90 minutos, mas a gente tem que ver na prática, né? E do lado do Palmeiras, eu acho que a parte ofensiva do Palmeiras tá começando a melhorar. Apesar dos gols não estarem saindo, mas o Facundo se achou pelo lado direito, né? Como o substituto do Estevão. E o Vitor Roque voltando a jogar bem, que nem eu já comentei. Tem o Maurício jogando bem. Então é um ataque muito perigoso e a torcida do Palmeiras vai se apegar nisso, né? A defesa sempre foi muito forte. E apesar que deve jogar o Mikael, né? E o Murilo não tem condições de jogo. Então vamos ver o que o Abel vai armar pra esse primeiro jogo em Itaquera. Mas tem tudo para ser um grande jogo. Mas eu não quero ninguém em cima do muro, até porque nós queríamos fazer previsões. Para você, Thiago. Primeiro jogo, Corinthians Palmeiras e placar. Vamos lá. Eu acho que vai ser 2-1 Corinthians. Você, Lucas. É difícil, cara. Caramba. Olha, como tem a volta do Yuri Alberto, do trio, que é a grande arma do Corinthians, eu vou de 1-0. Tá, e só para complementar aqui com vocês, eu vou de 3-1 Palmeiras. Acho que o Palmeiras passa o carro em cima do Corinthians nesse primeiro jogo e leva o resultado na mão para o Aliança. Eu acho que o Palmeiras é o favorito pro confronto. Eu acho que o Corinthians ganha o primeiro jogo, mas não leva a vaga. Eu também acho que o Palmeiras é favorito, mas o coração não me permite votar no, no Palmeiras para vencer esse primeiro jogo na Arena, não. Bom, e seguindo então, já que todo mundo deu o palpite primeiro jogo, na minha opinião, o Palmeiras se classifica aí nesse confronto e avança para as quartas de finais. Vocês? Eu acho que pro confronto o Palmeiras é o favorito mesmo. Eu acho que avança, assim. No primeiro jogo tô apostando numa vitória do Corinthians, né? Mas pro segundo eu acho que o Palmeiras ganha e avança. Mas é futebol, né? Às vezes o Palmeiras tá melhor e pode acabar perdendo. Vamos ver, guardar esses 2 derbys aí. Como foi o Paulista, né? Para mim o Corinthians se classifica, né? Acho que o Palmeiras vem num momento melhor, é favorito, mas acho que vai dar Corinthians. Bom, seguindo, agora falando de outro clube
Paulista, o São Paulo recebe o Atlético Paranaense, um velho conhecido, né? O Atlético Paranaense foi o finalista também em 2005 no título do São Paulo na Libertadores, uma grande goleada. E nesse momento, a fase do Atlético Paranaense não é nada boa. Além de estar vivendo a Série B, se encontra na 11ª posição, ou seja, ainda corre risco de nem subir na próxima temporada. E eu acho que o pior de tudo é ver o seu rival Coritiba ali na zona de classificação, em segundo colocado, tendo a possibilidade até de sair com o título no final dessa temporada. São Paulo entra melhor, na minha opinião, São Paulo é favorito pelas fases, né? São Paulo vem numa crescente muito boa no Campeonato Brasileiro. O Crespo deu uma baita organizada no clube que eu não achava tão bagunçado, mas quando você começa a assistir os jogos ali do Crespo, mudança de algumas posições, algumas peças, a gente vê que o Zubeldia de fato estava com um time muito bagunçado. Corria o risco de até ser eliminado em um mata-mata, apesar de ter ido muito bem na Libertadores. Mas, na minha opinião, o São Paulo avança. O primeiro jogo no Morumbi, eu já vou aqui cravar 2-0. Acho que o São Paulo vence por 2-0 o primeiro jogo. E a segunda partida em Curitiba, eu acho que o São Paulo sofre por jogar fora de casa, mas consegue segurar o resultado ali vou colocar 2-1. Acho que o São Paulo ainda toma um gol e avança. Acho que São Paulo, teoricamente, está melhor que o Atlético Paranaense e tem tudo para avançar. E vocês? O favoritismo tá todo do lado do São Paulo, né? A única coisa ruim pro São Paulo é decidir fora de casa. É chato jogar na casa do Atlético Paranaense, lá no tapetinho deles. Porém, o São Paulo é 100% favorito. O Atlético vem em um momento péssimo na Série B. É a segunda pior defesa do campeonato. É um time que toma muito, muito gol. E olha que joga com uma linha de 3 zagueiros lá atrás. Então, o São Paulo não é um time que faz muitos gols, melhorou nesse momento com o Crespo, porém acho que já é o suficiente para o São Paulo vencer o primeiro jogo com facilidade e segurar o resultado no jogo de volta. Acho que o São Paulo é muito favorito. Vamos ver se o Crespo vai manter a escalação, vai manter o time titular. Acredito que sim. Não tem por que o Crespo poupar pensando no Campeonato Brasileiro. A grande chance de título do São Paulo é na Copa do Brasil. Então, como o São Paulo vai com força total, muito provavelmente, né? Acho que não vai ter dificuldade nenhuma de confirmar o favoritismo e se classificar. Então, na minha visão, o São Paulo é muito favorito. Melhorou muito o futebol com o Crespo, é outro time. Você vê que a torcida tá mais confiante no time, tá tudo dando certo, né? Então, esse começo muito bom do Crespo, né? Vamos ver se vai conseguir manter. E eu acho que é o grande favorito para eliminar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vive uma crise muito grande, institucional, muitos protestos contra o Petralha, que está lá há muito tempo como presidente ou na direção do Atlético, né? Eu não vejo o Atlético com muitas chances, não. Vou copiar o Matheus aí também, acho que vai ser 2-1 no Morumbi e 2-1 lá pro São Paulo. Os dois jogos o São Paulo vence. Falando de resultado, acho que vai ser 2-0 para o São Paulo no Morumbi e 2-1 para o São Paulo na casa do Atlético Paranaense. Só não pode ser aquelas previsões do Globo Esporte em que quando todo mundo vota num clube, o clube perde, né? Tem esse É risco. engraçado. Se um cair, vai cair todo Então, mundo aqui. pois é. Mas aqui selamos então que São Paulo e Palmeiras avançam para a próxima fase da Copa do Brasil. Bom, e continuando com os confrontos da Copa do Brasil, na teoria, eu acho que é uma classificação fácil para o Vasco, né? Apesar de o Vasco ser totalmente instável, ser inconsistente, mas vai enfrentar o CSA, apesar de ter eliminado o Grêmio, eu acho o CSA muito fraco. E o Fernando Diniz aí tem que mostrar serviço, né? Porque voltou para o Vasco, apesar do atropelo em que o Vasco tomou na Sul-Americana. Eu acho que a resposta do Fernando Diniz está aqui na classificação contra o CSA, com o primeiro jogo sendo em Maceió e a volta na casa do Vasco. Acho que
sela a classificação junto com a sua torcida no São Januário. Eu acho que esse é um jogo perigoso pro Vasco. Eu acho que os dois times vêm mal, né? O Vasco e o CSA. Mas eu vou apostar na zebra aí. Eu acho que o CSA vai avançar em cima do Vasco. Eu não consigo apostar contra o Vasco nesse confronto, não. O CSA é um time de Série C e faz uma Série C terrível. O Vasco, apesar de muito inconsistente, tem mais time. Para mim, o Vasco tem que tratar essa competição como uma forma de até chegar mais longe, tentar chegar mais longe e conseguir uma grana, ou quem sabe jogar uma final de Copa do Brasil. É uma competição que premia muito bem. Então o Vasco tem que jogar esse jogo com força total. E se fizer isso, eu acho que passa com tranquilidade sobre o CSA, que é um time muito, muito, muito fraco. E não sei não se o emprego do Fernando Diniz depende dessa classificação, né? Porque ele já é eliminado na Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro é lutar para se manter na Série A, sem muitas pretensões. Se for eliminado pelo CSA, já acho que já o Fernando Diniz pode assinar a rescisão de contrato ali e ir para algum clube brasileiro, né? Porque o Fernando Diniz fica pulando de clube em clube aqui no Brasil, né? Não para em nenhum. Então, se for eliminado pelo CSA, é demissão na certa. E falando de outro time de Maceió, o CRB foi responsável pela eliminação do Santos Futebol Clube. Logo naquela volta do Neymar. E, inclusive, o Santos foi eliminado no estádio chamado Rei Pelé. Uma grande ironia do destino. Mas agora, falando de oitavas de final, onde o Santos não está mais, vai encontrar o Cruzeiro, que vive uma ótima fase no Campeonato Brasileiro, disputando ali ponto a ponto com o Flamengo na liderança. E, cara, vai enfrentar o Cruzeiro e não é o Santos, né? Então, coloco o Cruzeiro como classificado, ganhando os 2 jogos. Eu também concordo com você, Matheus. Acho que o Cruzeiro não vai ter dificuldades para vencer o CRB, não. O Cruzeiro vem jogando bem, apesar que deu uma caidinha nesses últimos jogos do Brasileirão, né? Mas eu acho que não vai ter grandes dificuldades para eliminar o CRB, não. Acho que o Cruzeiro vence os dois jogos mesmo. Apesar dessa derrota estranhíssima contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é 100% favorito. Eu não sei o quanto o Cruzeiro vai levar a sério assim esse primeiro jogo, porque já no dia 3 tem um confronto contra o Botafogo, muito decisivo para o Campeonato Brasileiro, então talvez o Cruzeiro, por enfrentar um time mais fraco agora na Copa do Brasil, coloque mais expectativa, mais tensão no jogo contra o Botafogo. Então, mas de qualquer forma, acho que o Cruzeiro vence sem dificuldade. Eu não sei se tem essa de entrar desligado, não, viu? O Campeonato Brasileiro ainda tem muitos pontos para serem disputados e o Cruzeiro está bem, né? Tá atrás do Flamengo atualmente, mas não está distante. Eu acho que ainda não é aquela fase de nós temos que priorizar um campeonato. É mata-mata. O CRB eliminou o Santos, né? Apesar de tudo, não acho que o Cruzeiro deve entrar com essa mentalidade, não. Não sei desligado, mas eu digo pensando já no jogo contra o Botafogo, até porque perdeu contra o Ceará. Desligado, com certeza o time não vai entrar. Eu acho que o Cruzeiro não. Ainda mais, pô, é o primeiro grande time que o Cruzeiro tem depois de toda a crise que o time enfrentou. O Cruzeiro não está em posição de priorizar o campeonato, ainda mais agora na primeira metade da temporada. Mas eu acho que o Cruzeiro vai dar mais importância pro jogo contra o Botafogo, até porque enfrenta um time muito fraco na Copa do Brasil. Então todo mundo aqui cravou a eliminação do CRB e Cruzeiro na próxima fase. Seguindo com outro clube de Minas, rival do Cruzeiro, vai ter uma pedreira, hein? E foi até a última partida do Brasileirão, com uma vitória do Flamengo por 1-0, jogo bem truncado, na minha opinião, e poderia ter sido diferente se o Rony conseguisse pensar e correr ao mesmo tempo, porque ele perdeu uma baita oportunidade na cara do gol, né? Sem goleiro. Perder aquele gol ali foi sacanagem, né? Ele só era levantar a cabeça e escolher o outro canto sozinho, né? Então, mas mesmo assim, eu gostei desse jogo do Atlético. Não foi tão ruim que nem tava as outras apresentações, né? Antes dessa.
Então, até contra o próprio Bucaramanga, né, que acabou se classificando na Sul-Americana, foi 2 jogos muito ruins do Galo e mesmo assim acabou avançando nos penais, né? Mas nesse jogo já foi um pouco melhor, gostei da postura do time. Eu só vou destacar aqui um assunto meio chato, recorrente, toda hora acontece, que é o Hulk, né? Ele reclama o jogo inteiro, ele não deixa o juiz apitar o jogo. Nenhuma decisão do juiz agrada ele. Nem falta pra ele, nem falta contra. Toda decisão do árbitro ele reclama, cara. Se continuar desse jeito, não tem como ter jogar bola assim. Não tem. Ele é o capitão. Não sei se ele se vale por ser capitão, falar com o juiz toda hora, mas é toda hora uma reclamação. Acaba parando o jogo, ficando chato, mas acho que é assunto para outro dia. Mas e do lado do Flamengo, o Flamengo é o favorito. Eu acho que vai acabar vencendo. O primeiro confronto vai ser decisivo, mas mesmo assim acredito que o Flamengo vai acabar vencendo um jogo e empatando o outro e levando a classificação. O Flamengo é favorito, acho que a grande chance do Galo é por decidir em casa. O jogo de volta vai ser na Arena MRV, né? Mas o Flamengo é favorito, tem mais time. O time do Galo, tirando nessa última partida contra o Flamengo, vem jogando muito mal. Concordo com o Thiago, nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro, o time não foi tão mal, principalmente no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Aí no segundo, acho que o Flamengo já foi superior. E acho que o Flamengo vai vencer. É, é um jogo equilibrado, pode dar Atlético Mineiro, são dois times grandes, é um clássico interregional, mas acredito que o Flamengo vai confirmar o favoritismo e garantir a vaga para a próxima fase. E no momento desta gravação, o Botafogo já enfrentou o RB Bragantino em casa e venceu por 2-0, já com um passo para a classificação. O Bragantino estava vindo bem no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que deu uma escorregada, né, recentemente. E, e pode ver a classificação indo embora, né, já nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Outro jogo também que nós falamos que na teoria do futebol, nós já sabemos quem irá vencer por conta de ser um clube mais forte, um clube maior, é Bahia e Retrô. Bahia vai enfrentar o Retrô nessas oitavas de final e colocar aqui também a classificação direta do Bahia, até porque vem jogando bem no Campeonato Brasileiro e também vai enfrentar um time de Série C. E Série C não é pouco, não. O Retrô está na zona de rebaixamento com 13 pontos em 14 jogos. Ou seja, um pezinho na Série D e longe, mas muito longe da elite do futebol. Acho que o Rogério Ceni tem a obrigação de golear esse time. É mais um confronto com um claro favorito, né? Não sei como o Retrô eliminou o Fortaleza na fase passada. O Bahia é muito, muito favorito e acho que passa vencendo os dois jogos. Concordo com vocês. O Bahia é o grande favorito nesse confronto e vai acabar vencendo os 2 jogos também. Você acha que o Retrô não pode assustar ali outro clube do Nordeste, não? Fortaleza já foi. E tudo bem, Fortaleza também atualmente não vive as melhores fases, né? Até o Voivoda foi demitido recentemente, mas será que o Rogério Ceni também corre esse risco? É que o Bahia tem um time muito melhor hoje do que o do Fortaleza, né? Então, eu acho bem difícil o Retrô repetir isso. Futebol, né? Tudo pode acontecer, né? Mas eu acho bem difícil. Eu acho que o Bahia é o grande favorito. Apesar do Bahia também ter caído na Sul-Americana, né? É um resultado que eu não esperava. Então, vamos ver se o Rogério consegue melhorar esse time aí. Mas eu acho que contra o Retrô não deve ter grandes problemas, não. Na Sul-Americana, acho que o Bahia sentiu muita falta do Everton Ribeiro, né? Ele foi expulso de maneira bem infantil no primeiro jogo contra a América de Cali e fez muita falta no jogo de volta. Para esse confronto, o Bahia vai com força total e vai classificar sem sustos. O Retrô é um time muito, muito fraco. Eu também coloco um sinal de alerta aí, porque além da Copa do Brasil, acho que não sobra muita esperança, né, pro Bahia no Campeonato Brasileiro. E a eliminação na Sul-Americana acho que causou um impacto grande ali no elenco.
Bom, e para chegarmos no último confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, um clássico do Campeonato Brasileiro, né, da história dos confrontos do futebol brasileiro, que é Internacional contra Fluminense. E vou falar para você, se nós falávamos de uma possível demissão do Fernando Diniz, caso seja eliminado, será que essa discussão entra aqui? Porque o Fluminense, depois do Super Mundial, esqueceu de jogar bola, né? São 4 derrotas aí e a situação tá feia. A volta do Brasileirão tá deixando exposto o que pra mim, o que já era uma opinião minha, né? Acho que o Renato Gaúcho é um bom técnico, mas acho que ele já tá um pouquinho ultrapassado. No Mundial ele foi bem, porém é um contexto muito específico. O Fluminense jogou todos os jogos de mata-mata de maneira muito reativa, jogando por uma bola lá atrás. No Campeonato Brasileiro é totalmente diferente. O Fluminense tem que propor jogo. E essa é a maior carência do clube, né? O time não consegue criar muitas chances. Com a bola, é um time muito pobre. E com a volta do Brasileirão isso ficou exposto. Então, e o Inter, apesar de ter começado o ano muito bem e ter caído de desempenho, nesses últimos jogos voltou a jogar bem, voltou a ganhar, empatou contra o Vasco. Mas e poderia ter perdido caso o Léo Jardim não tivesse sido expulso. Porém, os últimos jogos do Inter são bons e acho que o Inter é favorito. Vai ser um confronto equilibrado, mas acho que dá Inter. Eu já acho o Inter favorito mais pelo Fluminense do que pelo Inter, porque eu não vejo o Inter jogando tão bem assim. Melhorou sim, que nem o Lucas falou, mas esse primeiro tempo contra o Vasco me deixou com muito pés atrás. Eu achei o time muito mal, mas muito mal mesmo, futebol muito fraco. E a sorte é que o Vasco não dá pra saber o que acontece com o Vasco, né? Parece aquela frase que era com o Botafogo, parece que foi pro Vasco agora. Tem coisa que só acontece com o Vasco. O goleiro ser expulso por cera, é um lance estranho ali, né? Então, e o Fluminense vem muito mal depois do Mundial, muito mal. Não consegue jogar bem, não consegue criar chances. A saída do Arias é fundamental para isso estar acontecendo. O Arias, ele era mais da metade do time do Fluminense, junto com o Thiago Silva, né? Que os dois carregavam o Fluminense. E o ataque do Fluminense é inoperante, inofensivo. Contra o Palmeiras até fez um bom jogo, mas perdeu. E contra o São Paulo foi muito mal mesmo, foi dominado do começo ao fim. Então o Fluminense tá decepcionando. Igual o Matheus falou, o Renato tá na corda bamba. Parece incrível, né? Porque o cara fez uma baita campanha no Mundial de Clubes, que é tão difícil. Ficou lá em quarto lugar, né? Terceiro para muitos, né? E acabou e no Brasileirão já tá com a corda no pescoço, né? Literalmente. Então é complicado. O futebol brasileiro tem coisa que não dá pra explicar. Então, se cair, né, capaz de sobrar pro Renato Gaúcho, sim, e ele ser demitido. E eu acredito que o Inter passa, mas vai ser um jogo bem equilibrado. O povo vai passar nos pênaltis. Ó, o Thiago cravou pênaltis aí, hein? Não colocaria pênaltis, não. Acho que o Internacional avança e avança bem, com superioridade nesse confronto. Nesses dois confrontos. Acho que ganha os dois. Acho que o diferencial, mais um diferencial do Inter, é ter um craque que é o Alan Patrick, né, cara? Ele é impressionante, é bonito ver ele jogar, ele joga demais. Enquanto o Fluminense perdeu seu grande jogador, o Inter continua com seu craque, camisa 10, e acho que essa é mais uma diferença para esse confronto aí. Um vai ter o seu melhor jogador à disposição, já o Fluminense não. Amigos, temos confrontos importantíssimos nessa Copa do Brasil. Estaremos de olho. Siga o nosso Instagram, lá estaremos comentando tudo sobre futebol brasileiro, essa fase da Copa do Brasil. E será que vamos acertar esses palpites? Bom, deixe seu comentário, quais os clubes que você acha que vai avançar nessa fase, para nós analisarmos se estamos no mesmo caminho com o nosso público, né? Bom, agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento. Nos vemos na próxima e até mais. Falou!